Bom dia, gente. Aqui é Eduardo Carvalho, né? Vamos hoje fazer uma experiência nova. Vou fazer a leitura comentada do livro de George Orwell, 1984, capítulo 1. Né? Na verdade, o nome do autor era Eric Arthur Blair, né? E ele lutou do lado dos comunistas, né? Na Guerra Espanhola, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, do lado estavam os fascistas, apoiados pelos nazistas, né? E do outro lado estavam os comunistas. Quando ele vivenciou essa guerra, né? E ouviu dos comunistas o que acontecia na Rússia e em outros locais, ele ficou extremamente surpreso e começou a achar que estava equivocado ao ficar do lado dos comunistas, né? E quando voltou para a Inglaterra, ele resolveu escrever um livro, né? A Revolução dos Bichos, né? Onde criticava de forma exacerbada o regime comunista, né? E aí ele utilizou esse pseudônimo, que é o George Orwell. E depois de um tempo ele começou a mudar o seu próprio nome, só querendo ser conhecido como George Orwell, e resolveu então fazer uma crítica ao nazismo também, né? Então ele fazia críticas, ele examinava os sistemas totalitários que existiam na época, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o comunismo na Rússia, e criava uma estrutura de como esses sistemas funcionavam e escrevia livros, né, criticando esses sistemas totalitários, exatamente como Hannah Arendt escrevia contra esses sistemas também, né? Um conselho: se você é professor de filosofia, discuta livros de filosofia. Se você vai para outras áreas, normalmente você não vai se dar muito bem, né? Então vamos ler o livro, capítulo 1. Era um dia claro e frio de abril. Os relógios marcavam 13 horas, com o queixo afundado no peito e com um esforço de escapar do vento cruel. Winston Smith voou pelas portas de vidro das mansões Vitória, embora não rápido o suficiente para evitar que um redemoinho de poeira grossa o seguisse. O corredor cheirava a repolho cozido e a tapetes rotos. Era uma porta, um cartaz colorido, grande demais para o espaço fechado, estava afixado à parede. Via-se apenas um rosto enorme, com mais de 1 metro de largura. O retrato de um homem de aproximadamente 45 anos, com bigode preto e grosso, belos traços marcantes. Winston se dirigiu à escada. É inútil tentar o elevador. Mesmo nas melhores épocas, ele raramente funcionava. E naquele momento, a corrente elétrica era cortada durante o dia, como parte do esforço econômico de preparação para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no 7º andar e Winston, com 39 anos e uma úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subia devagar, descansando muitas vezes ao longo do caminho. Aqui, então, George, né, já retrata a realidade da Alemanha nazista, né? Então, não havia sistema de saúde. O cara estava doente e não conseguia se tratar. As condições de limpeza dos prédios públicos era absurda, porque todo o dinheiro que o governo tinha ia direto para o esforço de guerra. Exatamente como acontece hoje na Rússia e no Irã, né? Então, todo o dinheiro vai para a guerra
e não sobra dinheiro para nenhuma outra coisa. Então a condição de vida das pessoas é terrível nesses países, né? Além do medo da repressão por causa da ditadura vigente. Hoje em dia, a Rússia não tem mais crescimento populacional, né? As pessoas desistiram. Ou seja, você vive sobre a ditadura sem liberdade nenhuma. O seu pai também, o seu avô também, o seu bisavô, o seu tataravô, tudo vivia sob a ditadura. Você perde a esperança de vida. Você acha que não vale mais dar à luz a uma outra pessoa para sofrer da mesma maneira que você viveu nesse mundo ditatorial. E você vê, por outro lado, os ucranianos na guerra atual, né? Eles preferem a morte a voltar para o sistema comunista, o sistema, não vou dizer que seja comunista, né? Porque é uma variação, há muitos detalhes a serem exemplificados, mas voltarem ao modo de dominação russa. Né? Então, essa é a realidade que Orwell quer mostrar para a gente, a realidade de sistemas totalitários e como eles tratam o povo, como escória. Né? Em cada hall, em frente ao posto do elevador, aquele rosto enorme do cartaz na parede o observava. Era um desses retratos feitos de modo que os olhos seguem a pessoa quando ele se mexe. A legenda abaixo dele informava: o grande irmão está vigiando você. Então, Orwell fez uma síntese de todos os ditadores da época, que era Stalin, Adolf Hitler e Mussolini. E criou essa imagem do ditador. Mas ele está falando exatamente de Adolf Hitler e do modelo proposto por... Deixa-me ver o nome, que eu não me lembro de cabeça. Opa. Que era o diretor do Ministério da Publicidade e da Imagem nazista, que era Josef tá difícil. Bem, era o diretor do Ministério da Publicidade nazista. E então, você percebe que a publicidade era utilizada basicamente como forma de manipulação e repressão da população, certo? Se Dante Alighieri estivesse vivendo hoje, ele criaria um novo, né, nível de inferno, seria o 10º nível, e esse nível estariam todos os marqueteiros, né? O pessoal, os profissionais de marketing, porque não fizeram nada para o bem da humanidade, só o prejudicar a população humana. Opinião. Então aqui você já percebe que ele já entra para você novamente uma visão do regime totalitário, como a publicidade, ou no caso do livro, o Ministério da Verdade, tentava dominar a população. Dentro do apartamento, uma vez recitava uma sequência de números que tinham algo a ver com a produção de ferro USA. O som vinha de uma placa metálica oval semelhante a um aparelho embaçado que formava parte da superfície da parede direita. Winston mexeu um interruptor e a voz um pouco, embora ainda fosse possível distinguir as palavras. A voz baixou um pouco, né? Embora ainda fosse possível distinguir as palavras. O dispositivo, a teletela, como era chamado, podia ser pausado
mas não havia como desligá-lo completamente. Ele foi até a janela, uma complexão pequena e frágil, a esqualidez do seu corpo marcava somente pelo macacão azul, o uniforme do partido. O cabelo era claro, o rosto naturalmente rosado, a pele áspera pelo sabonete grosseiro, das lâminas de barbear sem fio e o frio do inverno que mal acabara. Então, aqui normalmente ele já entra um pouco mais na figura do cidadão que vivia em sistemas autoritários, esqueléticos, sem possibilidade de ter uma boa alimentação. E uma condição paupérrima de vida, né? Do lado de fora, mesmo através da janela fechada, o mundo parecia gelado. Lá embaixo, na rua, turvelinhos de vento faziam rodopiar poeira de papel rasgado e, apesar do sol brilhar no céu de um azul cortante, tudo parecia sem cor, exceto os cartazes, colados no alto por toda a parte. O homem de bigode preto dominava cada canto, apontando o olhar severo para baixo. Havia uma fachada em frente da casa. A legenda dizia: "O grande irmão está vigiando você", e os olhos escuros penetravam fundo nos de Wilson. Abaixo do nível da rua, outro cartaz rasgado com uma das suas pontas batia com força em ritmo da ventania, cobrindo e descobrindo uma única palavra: Soxin. Ao longe, um helicóptero voou baixo por entre os telhados, pairou por um instante como uma mosca varejeira e partiu de novo fazendo uma curva. Era a patrulha da polícia, bisbilhotando pelas janelas as pessoas. A patrulha não tinha importância, porém, só a polícia do pensamento importava. Então, aqui ele novamente fala sobre a inferioridade que sentia a população, né, diante daquela figura toda poderosa do ditador. O ditador sempre estava vigiando você, sempre olhando de cima para baixo. Você era um inseto, um ser insignificante comparado ao ditador, que sempre havia um sistema de vigia quanto a você, né? Então, ele fala sobre a polícia do pensamento. Então, ele está fazendo uma crítica aqui à SS nazista. Então, o que acontecia? Na SS, o pessoal tentava criar uma nova cultura para o povo alemão. Eles achavam que, por exemplo, a cultura cristã judaica era uma cultura dos invasores. Então, eles tentavam resgatar a antiga religião alemã, baseada nos celtas, e eles diziam os arianos, oriundos lá da Índia, do outro lado do mundo, né? E, inclusive, eles usavam um símbolo hindu, né, a suástica, invertendo a suástica em suas bandeiras, criando, então, uma nova cultura, uma nova verdade para a população. Vocês têm que deixar de acreditar em tudo que vocês acreditam e acreditar no que eu estou dizendo para vocês. Essa era a ideia da SS. Eles faziam pesquisa, iam para as florestas onde haviam aquelas mulheres idosas, ermitãs, que eram consideradas como bruxas, e cultuavam deuses celtas, né? Ou então iam para a Índia buscar informações sobre os dártanas da cultura hindu, para tentar criar uma nova religião, uma nova forma de pensamento, né?
E tinha também um braço ativo da SS que invadia os lugares, invadia as casas para aprisionar as pessoas e torturá-las, para que elas admitissem-se traidoras. A visão do traidor, a visão de purgar a sociedade, é uma visão especificamente comunista. Os comunistas, né, você ajuda eles de toda maneira, exatamente como funciona o Partido dos Trabalhadores, né? Ninguém vai à reunião do PT, porque se fosse uma reunião desse partido, nunca mais votaria nesse partido. Mas acredita no que é dito, apesar de o partido sempre estar em todos os acordos que foram feitos. Ele usa as pessoas, depois as trai, depois as purga, exatamente como o Partido Comunista fez na época de Stalin. Pelas costas de Winston, a voz da teletela seguia tagareando sobre o ferro gusa e o excedente produtivo no nono plano trienal. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Qualquer barulho que o Winston fizesse acima do nível do sussurro, muito baixo, era captado por ela. Ademais, enquanto ele permanecer no campo de visão, alcançado pela tela metálica, seria visto e também ouvido. Obviamente, não havia como saber se ele estava sendo observado em dado momento, nem com que frequência, ou por qual sistema. Pela polícia do pensamento se conectava um cabo específico. Era provável que eles observassem todas as pessoas o tempo todo, já que poderiam se conectar a seu cabo quando quisessem. E você era obrigado a viver, e realmente vivia, pois o hábito se tornava instinto. Suponho que cada ruído que fizesse seria ouvido, e todo movimento rastreado, menos na escuridão. Então, por exemplo, você tem 1 milhão de pessoas. Para vigiar 1 milhão de pessoas, você precisa dos 250 mil pessoas vigiando. É impossível. Então, não havia a possibilidade de todo mundo ser vigiado ao mesmo tempo, mesmo nessa obra de ficção. Mas havia o medo, certo? Exatamente como acontece na Rússia hoje, como acontece no Irã hoje, de você estar sendo monitorado pela inteligência, pelo sistema de inteligência desses países, e se você dá um pulinho fora do que é proposto pelos partidos, pela ideologia reinante, pela ditadura reinante, você seria punido. Então, a atmosfera de medo permanente. Winston ficou de costas para a teletela. Era mais seguro, embora, como ele bem sabia, até mesmo as costas pudessem revelar algo. 1 quilômetro dali, o Ministério da Verdade, seu local de trabalho, destacava-se como uma fachada grande e branca na paisagem escurecida pela fuligem. Aquilo, pensou com certeza, com certa repugnância, era Londres, a principal cidade da faixa aérea 1, a terceira mais populosa das províncias da Oceania. Então, aqui ele mostra o local onde isso estava acontecendo. Então, George escrevia de Londres. Então, sempre que você fala de ficção científica, você busca um lugar muito distante, longe. Você pode ver o começo de Guerra nas Estrelas, num lugar muito, muito distante. Né? Então, aqui ele buscava a Oceania, um lugar muito distante, onde havia uma cidade, né,
Na Austrália havia esse hábito, nos Estados Unidos também, de copiar o nome das cidades existentes na Inglaterra. E então, na Oceania havia uma cidade chamada Londres, cópia da Londres da Inglaterra. Ele tentou buscar alguma recordação da infância para confirmar se Londres realmente nunca mudara. Aquela vista de casas do século XIX apodrecendo, com os laterais escorados por vigas de madeira, as janelas tapadas com papelão, os telhados com ferro corrugado e o muro rachado do jardim cedendo em toda parte. Sempre fora assim? Os locais bombardeados, onde o pó de gesso rodopiava no ar e os brotos de salgueiro cresciam sobre as pilhas de entulho, onde as bombas abrigaram uma clareira maior, em que brotavam colônias precárias de casas de madeira, como se pareciam galinheiros. Aqui uma outra coisa interessante. Winston, então, o personagem, que era uma pessoa, vamos dizer, bastante ignorante, já olhava os demais com um olhar superior. Ele inferiorizava os demais, comparava os demais como galinheiros. No original está escrito casa de coelhos, né? Então, uma outra forma de inferiorizar os outros. Eu olhava os outros por cima. Isso também é clássico desses grupos. Então, por exemplo, os militares se consideram, né, cidadãos de primeira classe. Aí tem os demais que são de segunda classe, aí tem os migrantes de terceira classe e assim por diante. Então, o pessoal que estava no comando se considerava: nós somos cidadãos de primeira classe, os outros são todos inferiores, sempre inferiorizando os demais. E Winston aqui agia da mesma maneira. Mas era inútil. Ele não conseguia se lembrar. Nada restava da sua infância, exceto um conjunto de flashes que pareciam sem contexto, a maioria sem nexo algum. Interessante esse ponto, né? Como eu já disse, a Rússia hoje em dia desistiu. As pessoas desistiram de ter filhos e os russos sequestraram as crianças ucranianas, né? Para criar, alguns acreditam, uma espécie de exército para manter a ordem na Rússia, né? Então, essas crianças teriam uma lavagem cerebral, como alguns outros livros de ficção dizem, ou como aconteceu na realidade com o Império Otomano. O que acontecia quando havia um Império Otomano? Então, os muçulmanos invadiam as cidades cristãs e sequestravam as crianças. As meninas iam para prostíbulos e os garotos se tornavam parte da tropa de elite do Império Otomano. A primeira coisa que a criança fizesse de errado, lhe cortavam o mindinho. A segunda coisa, ele castravam, ou seja, era um exército que fazia tudo o que era ordenado, porque vivia do medo. Era um terror absurdo do que o Império Otomano, um império monstruoso que é um dos piores exemplos da história da humanidade, né? Aconteceu no nosso mundo. Então ele não lembrava da infância, não lembrava de nada. Tudo que existia naquele mundo era manipulado pela propaganda. O marketing e a propaganda manipulavam a mente de todos e ninguém sabia o que acontecia, né? Vamos dar um exemplo disso. Então, a propaganda diz: você compra um carro tal e todas as mulheres vão cair a seus pés. Você quer comer comida boa? Você vai ao McDonald's, onde todo mundo gosta daquilo lá.
Aquilo lá que você joga um pedaço de hambúrguer na rua, nem cachorro come. Só o ser humano, manipulado pela propaganda, consegue comer aquela barbaridade, aquela coisa horrível, né? Outro exemplo é, você quer ser feliz, quer ser um sucesso, o que faz? Você bebe Coca-Cola. Outra manipulação da propaganda. A propaganda, então, vive nos manipulando de forma absurda. E ainda tem algo pior. Por exemplo, no jornalismo, a propaganda diz que os homens têm que mostrar credibilidade e as mulheres têm que mostrar sensualidade, porque o sexo vende. Então as mulheres têm tudo que sem usar salto alto para empinar os bumbums. Então, meninas, empinem os bumbums para o jornalismo dar certo. É verdade, acontece mesmo no mundo atual. Bem, vamos continuar a leitura. O Ministério da Verdade, Miniver em novo idioma. Muito bem colocado. Novo idioma. É exatamente o que a propaganda manda a gente fazer. Ou seja, em vez de você falar assim, venha comer no nosso restaurante, porque a comida aqui é muito boa, o serviço maravilhoso e você vai gostar muito do modo como você vai ser tratado. Você simplifica tudo isso, fala assim, eu gosto muito disto, né? E acabou. Você simplifica tudo. Então, a ideia da propaganda é simplificar a linguagem. E nós vivemos nesse mundo, onde tudo é simplificado, tudo é manipulado, e você vive essa manipulação do novo idioma, né? Era muito diferente de qualquer outro prédio à vista. Uma estrutura piramidal enorme de concreto branco reluzente que o pavimento após pavimento subia de 300 metros do chão, onde Winston estava era possível ler, destacados contra a fachada branca, em tipologia elegante, 3 lemas do partido: guerra e paz, liberdade e escravidão, ignorância e força. Publicidade de primeira. Aqui está o resumo que todo marqueteiro tenta fazer: distorcer toda a realidade para vender o peixe, né? Absurdo, uma coisa inaceitável. E nós vivemos essa realidade, tá? Eu vou parar um pouquinho por aqui e a gente continua na segunda parte. Preparem-se para descobrir o novo mundo real que todos nós vivemos, ditos por essa obra extremamente atual, 1984. Preparem-se, coisas terríveis serão reveladas. Tchau!